Nesta última sessão da Câmara Municipal, realizada ontem, maravilhosamente aí, por uma iniciativa do vereador Dr. César Pantarotto, Cezinha, foi apresentado aí uma moção de aplauso em comemoração aos 100 anos do Bandeirante Esporte Clube. Vários vereadores assinaram a propositura merecidamente. E quem conhece sabe a história do Bandeirante Esporte Clube sabe perfeitamente que o nosso Leão da Noroeste sempre foi o orgulho futebolístico de Birigui. E enquanto os vereadores falavam do Bandeirantes, que jogou em São Paulo, ganhou do São Paulo no Morumbi, falavam das contratações, falavam do grande trabalho feito pelo Ignez, eu comecei a lembrar dos grandes e estupendos homens que honradamente carregaram o Bandeirante Esporte Clube. Eu posso dizer que tivemos aí até jogador que foi craque do Bandeirante Esporte Clube, jogou em grandes clubes, foi treinador do Bandeirante Esporte Clube e foi presidente do Bandeirante Esporte Clube. Me refiro a José da Silva, carinhosamente chamado de Vila. O Vila de Birigui foi para o noroeste de Bauru e depois retornou à nossa cidade, onde carregou tudo aquilo relacionado ao Bandeirante Esporte Clube, o Leão da Noroeste. Treinador, jogador, presidente, como tantos outros abnegados fizeram. Me lembrei do trabalho do José Flávio Fiorin, como presidente do Bandeirantes, o Tim Inácio, o Benemérito, o Carmo de Olindo das Neves, o Carminho, Eurico Matos, o Wilson Carlos Rodrigues Burini, o Beto da Betocar, grande presidente, chegou a ser vereador da Câmara Municipal de Birigui, trabalho também desenvolvido pelo Hamilton Vejalão Ferraz, nomes que conseguiram fazer com que o Bandeirantes permanecesse vivo, atuante, disputante de campeonatos. Presidentes que, sem dúvida nenhuma, fizeram tudo para que, dentro do estádio Roberto Clark, ou dentro do estádio Pedro Marim Berbel, o Bandeirantes sempre crescesse e sempre fosse força viva. Muitos desses presidentes dedicaram muito carinho e muita atenção, e eu estou falando dos nomes que eu conheci, trabalhei e tive a oportunidade de conviver com eles. Como tantos lá no passado também carregaram essa bandeira gloriosa do Leão da Noroeste. Hoje, também temos um ex-jogador do Bandeirantes e presidente do Bandeirantes Esporte Clube, Ademiro Hélio Oliveira, o Bizi. Tivemos José Carlos Taldivo, Dalton Celestino Silva como presidente do Bandeirantes Esporte Clube, que carregou junto com o Washington, o Leão da Noroeste, o Carrança, que também foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube, Jovino Pacelli, e tantos nomes aí que, sem dúvida nenhuma, fizeram desse leão aí o alicerce maior do futebol biriguiense. E quando se fala em Bandeirantes 100 anos, temos que erguer a voz e gritar: salve o nosso leão! Esse leão que venceu o São Paulo de Araçatuba, lá dentro de Araçatuba, que transformou-se num timaço aqui no estádio, trazendo atletas de nome e renome, e fizeram atletas como o Orlando fez, como o Totó, que chegou a jogar no Cruzeiro e depois se transformou deputado estadual, Palinha, grandes jogadores, Paulo César, Almeida, Aluche, Jobim, olha gente, Manolo, Nenê, Gringa, olha, são tantos craques que passaram por aqui, Selmo, Solera, Mauro Fiorin, Vasco Cinquini, Pé de Ferro, Zelão, Dario, professor Dario Miguel Pedro, Tiano, Noronha, como jogavam bola esses caras, gente, como eram craques de futebol, Celso Butião, Manolo já disse, Neném já disse, e Felício, Pivetinha, Morangueira, enfim, tantos craques aí que Moreira, que chegou a fazer um gol, viu, da fé, fez um gol aí no Durval, o goleiro do Tanabi. Então, quanta história teve esse leão, quanta glória deu esse time de futebol, quantos abnegados carregaram esse leão nas costas. José Flávio Fiorin fazia rifa de despertador para poder fazer com que pagasse as peruas
Na época do Mário Crente tinha aquelas peruas da prefeitura para levar os jogadores do Bandeirantes para fora de Birigui. Foram abnegados. O time Inácio, presidente do Bandeirantes Esporte Clube, pouca gente sabe disso. Então, gente, esse time tem história. Esse time fez história. E precisa ser lembrado sempre, porque verdadeiramente é o orgulho de todos nós, o nosso Leão da Noroeste, o nosso Bandeirante Esporte Clube. Time que nem o Bandeirantes temos em várias cidades, mas amor, como temos nosso aqui, é pouco em relação ao muito que o Bandeirantes deu para Birigui. Eu costumo dizer que todos os times de futebol têm torcida, que em Birigui é diferente, a torcida é que tem um time, e esse time chama-se Bandeirante Esporte Clube. Portanto, parabenizando essa diretoria que está carregando o Bandeirantes hoje, presidida pelo Bizi, José Carlos Taldivo Lalo, Carmo da Frente, o Trepichinho, com a ajuda de todo o Amauri, com a ajuda também do Selmo, ajuda do Rogério, ajuda do Juninho. O Juninho também foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube, lembrando aí, Luizinho foi vice-presidente. Então, esse time tem história. A história dele vai ser contada todos os dias, porque ele é o nosso orgulho. Esqueci de citar também que Trepichinho dá uma mão muito grande aí e fortalece o próprio Leão da Noroeste. Bandeirantes teve um dia, a federação deu 24 horas para o Bandeirantes enfrentar Jalesense no estádio Roberto Clark, sabe o quê? À noite. O Wilson Carlos Rodrigues Borini iluminou o estádio Roberto Clark junto com o Nenê Sanches, com o Solera, em menos de 5 horas. E foi um jogo noturno que o Bandeirantes fez no estádio Roberto Clark contra a Jalesense. Até isso valeu o sacrifício, porque, sem dúvida nenhuma, iluminar um estádio, o Borini tirou todos os refletores da Famospa, o Nenê Sanches tirou todos os refletores que tinha em Sanches e Companhia Limitada aqui na Rua Tupi, levaram para o Roberto Clark e fizeram a iluminação e nós ganhamos o jogo da Jalesense. É história, né? Vamos contar a história cada vez mais e parabéns ao Cezinha e os vereadores pela lembrança da homenagem ao Bandeirantes Esporte Clube, porque nós vamos aqui, todos os dias, em nome de Birigui Piscinas, ficar falando francamente.